Diniz, boa noite. Qual a análise sua da partida em termos gerais? Acho que o Fluminense fez uma boa partida. A gente conseguiu fazer 2 gols aqui dentro, que é difícil. Um deles com um jogador a menos. E no segundo tempo a gente tinha uma proposta de colocar o time mais à frente. Trocamos o Léo Arthur e o Yuri pelo Ganso e o Marcos Paulo. E aí teve o lance ali do pênalti do VAR, né, que o juiz entendeu que foi pênalti. Vendo o lance, a gente teve uma palestra com um juiz credencial da CBF antes de começar o campeonato. E o que foi dito foi que o movimento natural não seria pênalti, embora eu já sei que alguns árbitros falaram que foi pênalti também, comentário de televisão, mas eu não sei onde o Gilberto poderia estar com o braço para disputar aquela bola ali. Onde que o Gilberto enfiaria o braço aonde ali? Eu colocar o braço na mão na cintura para poder disputar uma bola que está no alto. Foi um lance totalmente involuntário, não tinha onde o Gilberto colocar a mão ali. Então, assim, na minha opinião, eu não sou árbitro, mas eu sou um cara que participa do futebol ativamente e não foi de maneira alguma pênalti aquilo. E essa sequência de interferências do VAR, o jogo fica focado muito mais no VAR do que onde tem que focar o jogo, que é no campo, nos jogadores, na beleza do jogo. E aí teve a origem do gol, desse lance de pênalti, foi uma falta claríssima em cima do Pedro. Claríssima. Foi a única reclamação que eu fiz no jogo, pro árbitro. E aí ele me deu um amarelo, e depois eu só fui explicar porque do amarelo, porque se a gente toma agora 3 amarelos, está suspenso. Fui falar daquilo que aconteceu ali, que a falta foi na minha frente, e foi falta, claro. As imagens de televisão vão mostrar isso aí, eu nem vi, mas não preciso nem da imagem para ver. O Pedro está com a perna toda marcada, isso foi a origem do gol. Então a gente tem uma relação, eu não sei ainda qual que é a relação que o treinador tem que ter com a arbitragem, porque tudo que acontece no jogo, você tem que ficar ali impassível, de repente não falar absolutamente nada com tudo que acontece no jogo. Porque não está existindo uma relação da arbitragem, você não pode falar absolutamente nada, porque ele não me chamou a atenção nenhuma vez. A minha relação com o quarto árbitro foi ótima no jogo inteiro, não questionei no momento, e eu não vou agora eu estou impedido de trabalhar na próxima partida. Então infelizmente tem que estar falando da arbitragem de novo, né? Mas é isso que aconteceu no jogo. Acho que taticamente a equipe, volta a falar assim, fez um bom jogo. Jogar aqui em Salvador é sempre difícil, e a gente mereceu a melhor sorte. Você pontuou que jogar aqui contra o Bahia é difícil, e anteriormente aqui na sala de imprensa o Roger elogiou bastante o trabalho à frente do Fluminense. Como foi esse confronto de táticas dentro do campo? Não teve muita surpresa no jogo, a gente já esperava mais ou menos o que eles poderiam fazer, um bloco médio alto, e a gente não foi surpreendido. Acho que a equipe teve uma postura boa. A gente veio para cá com um dia menos de recuperação, a gente teve um jogo bastante intenso na quinta-feira, e tivemos que poupar alguns jogadores para poder jogar. Então assim, mas não teve surpresa tática. Acho que o Fluminense se portou bem e merecia um resultado melhor hoje. O futebol não tem muita justiça, a gente tinha que ter aproveitado melhor os momentos que a gente teve no jogo, e os gols do Bahia, todos eles eram muito evitáveis, os 3 gols. Você tem trabalhado muito com a saída de bola ali, bem equilibrada, mas hoje um erro crucial custou o gol do Bahia, o primeiro gol. Você conversou com a Agenor na partida hoje, que não teve uma noite muito boa? Você conversou com ele? Aquele foi uma decisão pessoal do Agenor. Ele é um goleiro que está muito treinado, um goleiro muito seguro, e aqui o que não vai ter o Agenor é nosso goleiro, assim como o Rodolfo, e a gente não vai jamais colocar a responsabilidade no jogo, o resultado do jogo, em cima de uma pessoa só. Aconteceu. Depois a gente teve chance a gente empatou o jogo, depois a gente teve chance não empatou, acho que foi o 2-1. Depois a gente voltou melhor no segundo tempo, tinha chance para poder empatar e até virar. Se continuar 11 contra 11, provavelmente a gente conseguiria pelo menos um empate. Rapidinho, somente uma intervenção, eu acabei de chegar, desculpa. Mas em relação ao fim da partida, a gente percebeu que você ainda conversou ali um pouquinho e tal, com a arbitragem. Ficou dúvida? Houve contestação mesmo à participação do VAR? Não foi do VAR. Eu não questionei o VAR. Eu estou questionando agora o VAR, porque vendo a imagem, eu não consigo entender onde que o Gilberto poderia estar com a mão, senão ali, a bola bateu aqui. Mas o juiz entendeu que foi. Nem questionei o VAR, que não tinha imagem. Falei nada do VAR, nem da expulsão do Agenor.
que eu questionei, que foi no lance na minha frente, que foi falta claríssima no Pedro. Eu reclamei da falta no Pedro, tomei amarelo, mas não reclamei nada com a arbitragem o jogo inteiro. O quarto árbitro teve uma relação super amistosa comigo o jogo inteiro. E agora com essa nova regra do cartão amarelo e de cartão vermelho, não tem mais conversa do árbitro. A gente vai ter que aprender a se acostumar com isso. Porque agora eu sou prejudicado, porque o amarelo já estava me prejudicando. Eu fui questionar, que eu falei assim, foi falta, a única coisa que eu falei no jogo inteiro é que foi falta no Pedro. E foi falta no Pedro. Falta clara, o Pedro está com a marca da chuteira na perna dele. E dessa falta originou o lance do gol do Bahia. Então você tem que ficar numa maneira que no futebol não tem como você ficar sem ter nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de reação com todas as coisas que são pertinentes ao jogo. E se a relação da arbitragem com os treinadores for essa para todo mundo, vai ter muita gente expulso. E eu acho que não precisava ser essa. E quando eu fui falar com o árbitro no final do jogo, foi que eu falei, a única reclamação que eu tive, ele não foi em nenhum momento me advertir nada. Me deu cartão amarelo direto. Eu me senti lesado pelo cartão amarelo e não contente, ele aplicou vermelho. Mas não teve nenhum desrespeito com ele. Falei para ele, em nenhum momento desrespeitei, não te agredi em nada. Só vim falar que o amarelo foi totalmente exagerado. E essa relação da arbitragem com os treinadores, ela não pode ser dessa forma, porque é muito ruim pro futebol. Se for a regra, for seguir isso como regra, vai ter já era para ter muito mais gente expulsa, porque eu já participei de muitos jogos, teve muita reclamação. O juiz vai, conversa e tenta acalmar os ânimos para que não aconteça isso. Então eu me senti lesado, prejudicado com o amarelo e muito mais agora com o vermelho. Apesar de estar atrás do placar, sua equipe continuou sendo ofensiva e até pressionou o Bahia. E você pontuou a entrada do Ganso. Você acha que essa entrada trouxe mais qualidade ao Fluminense, principalmente ali no último terço? Além da qualidade do Ganso e do próprio Marcos Paulo, esses jogadores já estão há mais tempo treinando. Então tem um entrosamento também que acaba sendo um fator determinante às vezes para que a equipe jogue bem. Então eu fiquei contente com a postura da equipe, quando teve com 10 homens em campo, não se acovardou em nenhum minuto e poderia de repente até empatar o jogo da maneira que a partida estava se desenvolvendo. Um outro fato, teve 8 minutos de acréscimo. Depois que teve os acréscimos, o Douglas paralisou o jogo, caiu no chão em 2 ocasiões e continuou os 8 minutos. Então deu os 8 minutos, que não são 8 minutos, e depois fica parando, e não tem um acréscimo maior. Eu acho que esse tipo de situação, para todo mundo que quer um futebol melhor, tinha que ser revisto também. Porque dá 4 minutos de acréscimo, 5 no caso foi 8 hoje, porque ficou muito paralisado por conta do uso do VAR, e depois que dá o acréscimo parece que é proibido você aumentar o número de minutos por mais paralisações que ocorra enquanto tem esse acréscimo que o dado dá no primeiro momento. Para encerrar, qual a projeção para o jogo contra o Atlético Nacional? Você que tem o regulamento ao seu favor, já ganhou o primeiro jogo, como é que vai a equipe? Contra o Atlético a gente vai ter que jogar um time muito qualificado. A gente fez um bom jogo no Maracanã, mas a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, porque é uma equipe que joga muito bem, vai jogar dentro dos seus domínios, e a gente sabe que no futebol a gente não pode relaxar. Então a gente vai tentar força máxima lá e fazer um bom jogo lá na Colômbia.